Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Estamos de volta com o nosso projeto Tesouros da Vida para falarmos de natureza, essa concessão de Deus, nosso Pai, que nos dá o fruto, nos dá o alimento, nos dá o calor, nos dá a água que dessedenta a nossa sede. E queremos saber se, além de toda essa bênção, nós ainda podemos aprender com a natureza princípios de ordem moral. Será possível? Dizem os Espíritos que sim, e é disso que vamos falar e vamos refletir um pouco. Antes, porém, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão de número 4, para compreendermos uma pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos benfeitores e que revela a grandeza de Deus e revela Deus na própria natureza. Perguntou Allan Kardec: é possível obtermos provas da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos: sim, tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Não há efeito sem causa. Então tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia é obra de Deus nosso Pai, que é amor eterno, que é único, imaterial e que está em todas as consciências. Feita essa proposta inicial, que naturalmente nos faz ligar a questão de fé raciocinada, porque acreditamos em Deus, porque há um princípio racional nisso tudo. Compreendemos e entendemos essa grandeza. Por outro lado, podemos buscar se a própria natureza, que é então criação de Deus, pode nos ensinar. E os Espíritos nos levam a refletir que cada qual das parcelas dessa natureza traz para nós ensinamentos que precisamos avaliar sobre o silêncio, renúncia, perdão, sobre o trabalho, sobre a paciência e tantas outras virtudes. Dizem os Espíritos, por exemplo, que quando analisamos a terra, ela que nos dá o pão de cada dia, ela que nos traz o alimento, quando analisamos a terra, com ela aprendemos perseverança e tempo. Observarmos o tempo no progresso que permite o fruto, o cultivo, para depois a colheita. É semeada a semente, mas a terra precisa ser arada, ela é ferida, a enxada trabalha cultivando aquela semente para que num dado momento ela se transforme no alimento humano. E nem por isso a terra se revolta. Ao contrário, nós humanos, muitas vezes nos processos do aprendizado, nos revoltamos, paralisamos e deixamos de continuar frutificando, levando o nosso fruto em favor daqueles que nos cercam diante da nossa rebeldia. Por outro lado, dizem os benfeitores, se analisamos a grandeza do sol, aprendemos a doar. Indistintamente é o mais importante, porque o sol leva a sua luminosidade, o seu calor a ricos, pobres, brancos, negros, homens, mulheres e não seleciona quem quer que seja. Nós, do nosso amor, dessa força divina que somos dotados em germe, nós também precisamos aprender a doar daquilo que temos de claridade em favor de todos indistintamente. Eu queria lembrar aqui oportunamente uma lição do Espírito Emmanuel que diz: aquele que sabe mais é sempre devedor daquele que sabe menos. Então aqueles que aprendem, que aurem o conhecimento, todos nós que queremos evoluir espiritualmente, passamos a ser devedores dos outros. Então temos que aprender com o sol a doar indistintamente para que tenhamos mais luz ao invés de tantas trevas. Por fim, se formos analisar dentro também dos processos e dos propósitos da natureza, a árvore, com ela aprendemos a perseverança de crescer para o alto, a bondade de doar a sombra e o alimento a todos que a buscam, e a árvore naturalmente rendendo graças, a gratidão, porque muitas vezes é ferida, muitas vezes é necessário que ela venha ao chão e a sua madeira, o seu tronco, serve de auxílio para nós humanos, não só nas assistências cotidianas, mas no próprio caixão que suporta o nosso corpo físico quando o espírito se despede para voltar para o plano espiritual. Percebamos quanto temos que aprender com tudo que nos cerca. A natureza, dizem os Espíritos, é uma cartilha, é um livro da vida, que basta nós olharmos para contemplarmos a Deus e ao mesmo tempo apreendermos lições imperecíveis para o nosso espírito. E tanto é assim
que nós extraímos do livro Crer e Agir, de Emmanuel e do irmão José, Espíritos, com o Chico e o Bacelli, o capítulo 28, Lições da Natureza, que nos levam a refletir sobre a capacidade do perdão, de serviço, de renúncia, onde o irmão José nos dita: aprendamos com a natureza a perdoar e servir. A roseira sofre a poda, respondendo com mais rosas. Represado, o rio caudaloso ilumina as grandes cidades. O sândalo perfuma o machado que fere. O trigo triturado nutre milhões de seres. Que as nossas dores, então, sejam degraus de sublimação. Essa é a advertência do Espírito Irmão José. Que as nossas dores não represem o nosso espírito no tormento, na treva, no desânimo, mas que elas sirvam de degraus de elevação. Tudo nos ensina. Deus está em todos nós, Deus nos circunda e continua nos amparando, ainda que muitas vezes não consigamos ver. Então, que Jesus seja essa luz a nos amparar, que saibamos extrair as lições vivas e até o nosso próximo encontro nesse projeto Tesouros da Vida.